Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para poder passar uma aula para vocês, um treinamento sobre a utilização correta, o conhecimento dos pictogramas e classificação toxicológica do agrotóxico, tá? Agroquímico ou produto fitossanitário ou pesticida, assim com os nomes, né? Vários nomes comerciais que esse produto tem. E eu vou começar o seguinte, pessoal, dizendo que esse é uma matéria, esse é um conteúdo muito especial, que eu julgo bastante interessante, porque, como você sabe, o Brasil é o país do agronegócio, o Brasil é o país que produz e nós precisamos desse produto, tá? Nós temos agricultura orgânica, entendo, gosto e respeito, mas nós precisamos também da agricultura, né? Do agronegócio, né? Também industrial, ou seja, o mundo tem mais de 200 milhões o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, né? E o Brasil não fornece alimento não só para o Brasil, mas para o mundo também. E o produto é o seguinte, a coisa mais importante que nós temos que saber sobre um produto perigoso é o conhecimento sobre ele. O conhecimento é que vai dizer tudo e que vai fazer com que a gente trabalhe de forma segura, beleza? Eu costumo até comparar o seguinte: no mundo de hoje nós conseguiríamos viver sem um remédio? Eu acho que não, tá? No mundo de hoje, viver sem um agrotóxico também seria muito difícil alimentar essa quantidade de pessoas, tá? Inclusive na cadeia industrial do agronegócio. Então, qual que é o segredo que tem? O segredo, galera, o segredo é a gente estudar sobre o produto, trabalhar com segurança, tá? Trabalhar com responsabilidade, trabalhar com inteligência, ou seja, as pessoas ser esclarecidas de como lidar com esse produto, tá? Eu me chamo Carlos Silveira, trabalho com técnico de segurança do trabalho há 13 anos e trabalho bastante no ramo do agronegócio, tá? Inclusive com treinamento de operação de máquina e na utilização do agrotóxico. Vou falar para vocês aqui, né? Esse treinamento vai ser uma série de aulas, essa é a primeira. Então a gente vai começar falando que, pessoal, nós vamos começar falando de uma lei. Existe uma lei no Brasil que trata sobre o agrotóxico, que é a 7.802 de 89. Então, automaticamente, nós temos três normas interessantes a observar quando se trata de agrotóxicos. Nós temos essa lei, né? A 7.802. Nós temos a NR 31.7, beleza? E nós temos a NR 6, que trata dos EPIs. São as três principais normas que a gente vai falar sobre esse produto nessa série de aula que nós vamos ter, beleza? Então, de acordo com essa lei, para serem vendidos ou expostos à venda em todo o território nacional, os agrotóxicos e afins, né, os outros produtos também que compõem o grupo do agrotóxico, como adjuvante e algo mais, são obrigados a exibir rótulos, bulas próprios redigidos em português que contêm informações relativas aos perigos potenciais. Pessoal, isso é muito importante. Muitas das vezes o produto vem com toda essa informação, mas se o trabalhador, se o usuário, né, não conhecer esses perigos potenciais, não conhecer o que é uma classificação toxicológica, não conhecer o que é um pictograma utilizado nos rótulos, infelizmente vai acabar ocorrendo um acidente. Então, relativo aos perigos potenciais, compreendidos os possíveis efeitos prejudiciais sobre a saúde humana, né, do homem, dos animais e do meio ambiente. Então tem uma preocupação muito grande em cima desse produto químico, né, do agrotóxico, que esses três frentes que nós trabalhamos, né, que é a preocupação com a saúde humana, a saúde do homem, né, a nossa saúde, certo? Da nossa forma que nós precisamos se alimentar, né, conviver com esse produto. Nós precisamos também do cuidado com os animais, né, com a fauna e com a flora, e nós precisamos do meio ambiente. Então esses três, geralmente o que? Esse produto, quando é colocado no mercado, eles passou por essa fase, tá, galera? Depois eu posso gravar um vídeo falando sobre isso. Eles passou por essa fase de teste, tá? Através, foi os três órgãos do governo federal fez essa avaliação, né, que foi o IBAMA, certo? Avaliou a questão do meio ambiente, a Vigilância Sanitária, a Anvisa, verificou a questão da saúde humana e o MAPA verificou a questão regulamentares, né,
do regulatórios e inclusive fornecendo um registro para esse produto. Então o produto passa por uma série de testes. Eu recentemente, né, sempre estou fazendo trabalho em estação de pesquisa de alguns fabricantes, não vou citar o nome aqui, mas vejo que alguns produtos demoram até 10 anos, né, fazendo teste em larga escala para poder colocar esse produto no mercado. E aí na letra B diz o seguinte: precauções, né, com evitar danos às pessoas que os implicam no manipula agrotóxico, a fins terceiros, animais, domésticos, fauna, flora e meio ambiente. Então nós temos na letra C símbolos de perigo e frase de advertência padronizada, de acordo com a classificação toxicológica do produto. Instruções para casos de acidente, incluindo sintomas, certo? Incluindo sintomas e de alarme, primeiros socorros, antídotos e recomendações para os médicos. Então, ou seja, no agrotóxico nós vamos ter essas informações, lá na bula do agrotóxico vamos ter essas informações, mas aí é aí que entra uma parte muito importante. E outro detalhe também que eu julgo muito interessante, para poder fazer qualquer atividade com agrotóxico, tá, gente? Nas 5 fases que nós consideramos como atividade direta, ó, transporte, armazenamento, preparo, aplicação e descontaminação do vestimenta, o trabalhador tem que ter um treinamento de 31.7 da NR31, certo? É um treinamento de 20 horas, beleza? Se você tiver maiores dúvidas e querer mais informação, pode entrar em contato, não está aparecendo aqui embaixo da sua tela, nós temos esse treinamento, tá? Esse treinamento é super importante, é nele que a gente vai considerar toda a orientação para o trabalhador, beleza? Essa é só uma aula de conhecimentos para vocês e se interagir. E aí, diante disso, a Anvisa, depois que foi aprovado, a Anvisa faz uma classificação toxicológica, ou seja, a Anvisa faz uma classificação de toxicidade do produto, definindo por cores, como vocês estão vendo aqui. Então, detalhe importante, automaticamente, quando eu pego o frasco, né, do agrotóxico, eu já vejo lá uma tarja, ou é vermelha, ou é amarela, ou é azul, ou é verde. Para quê? Para que oriente o trabalhador sobre os principais perigos que contém nessa embalagem. Por que eu estou falando perigo, pessoal? Não estou falando risco. Isso é muito interessante porque o produto ele vem nas FISP, né, vem na embalagem, é o perigo. Por quê? É algo que ainda não teve contato. O produto está lacrado e hermeticamente fechado. A partir da hora que eu vou manusear o agrotóxico, em qualquer uma das etapas que eu comentei com vocês, aí eu passo a ter o risco, tá? Então o risco vem depois do perigo, tá? Beleza, pessoal? Então o risco depende do que? Eu tenho até um vídeo aqui no canal também onde eu falo a definição do que é risco e que é perigo. Então o agrotóxico, fechadinho, bonitinho, guardadinho, ele não é um risco, ele é apenas um perigo. Por quê? Ele está totalmente lacrado. A partir da hora que eu vou manipular ele, manusear, utilizar, pulverizar, aí eu tenho um risco. Aí eu tenho que entrar com as medidas de controle, tá? As medidas de controle que eu falo também no vídeo lá, muito interessante. Das medidas, né, que eu tenho que adotar. Primeiro, medida de eliminação do perigo, né, do risco. Eu tenho também a medida coletiva, certo? Que é muito importante no caso do agrotóxico. As medidas administrativas e depois eu entrar na medida individual, certo? Então é muito interessante levar isso em consideração. Por exemplo, quer ver? Vou falar de uma medida coletiva fundamental. Se eu vou pulverizar com um trator cabinado, a cabine do trator é totalmente fechado, né? Com seu ar condicionado certinho, com filtro de carvão ativado, isso é uma medida de proteção coletiva muito eficiente. O que vai ocorrer com isso? Quando eu tenho um trator nessa situação, eu praticamente vou estar reduzindo o risco. Essa medida coletiva é essencial, beleza? Então, isso é muito importante. A medida administrativa é o treinamento, é o conhecimento, né, sobre os produtos. Esse conhecimento é essencial. Depois eu venho com o EPI. O EPI é a última medida, da hierarquia, né, que eu estou citando para vocês. Beleza? Então, continuando aqui, então ele tem as cores, né? Tem o vermelho, que diz que é extremamente tóxico, ou seja, pode ser fatal, né? Ou letal em decorrer de alguns tipos de contaminação de intoxicação que vinha a ocorrer. Nós temos o vermelho, altamente tóxico,
nós temos o azul mediamente tóxico e o verde pouco tóxico. Detalhe importante, nenhuma cor está dizendo que não é tóxico, tá galera? Então, ou seja, todos têm risco à saúde, porém, quanto mais, né, essa tabela vai subindo próximo do vermelho, mais é um produto perigoso, o risco acaba sendo alto nos cuidados de manuseio e aplicação desse produto, beleza gente? Então isso é interessante observar. Não posso dizer, é um produto verde, pouco tóxico, não vou precisar usar os equipamentos de proteção coletiva, não precisa usar os equipamentos de proteção individual, nada disso, tá? Ele é um produto que oferece também risco à saúde. Continuando, nós temos aqui o pictograma. Aqui atrás eu mostrei para vocês, é a classificação toxicológica por cores, e aqui nós temos adiante o pictograma. Detalhe muito interessante, sempre no armazenamento, quando você tiver vários frascos, você tem que deixar separado, tá? Deixa os produtos, né? Fungicida separado de herbicida separado, né? de inseticida separado de formicida e dos nematicidas, porque nós temos essas classes de agrotóxicos, então é legal você já guardar ele no ambiente correto. Depois eu vou estar fazendo um vídeo também sobre a questão do armazenamento, né, que é muito importante, beleza? O armazenamento também tem regra, tem norma que rege sobre isso. Então, falando do pictograma, o pictograma lá na bula do agrotóxico vai vir essas informações importantes aqui, ó. Primeiro, aqui ó, nós temos o fabricante, né? Sempre tem que ter o fabricante, galera. Tem que ter o fabricante no frasco e tem que ter o número do mapa de aprovação desse produto. Tenha muito cuidado com o produto falsificado, com o produto pirata. Infelizmente, eles podem causar um dano muito grande para o meio ambiente, para a saúde humana e para a fauna e para a flora. Ou seja, o produto regularizado, que tem um registro do mapa do Ministério da Agricultura do Brasil, eles passou por vários testes. O produto pirateado, ninguém sabe a origem dele, tá? Então isso é interessante a gente observar. Então tem que ter aqui ó, no fabricante o nome, tá? E o número, tá? do produto. Depois nós temos uma informação aqui abaixo, precauções de uso e primeiros socorros. Então tem o modo de usar, né? Os cuidados que tem que ter com ele, e se infelizmente for necessário, os métodos de primeiros socorros, como é que deve ser realizado, tá galera? E do outro lado eu tenho cuidado com o meio ambiente, tá? Porque como eu falei com vocês, a preocupação com o agrotóxico não é só com a saúde humana, tá? É também muito com o meio ambiente. Por quê? Você imagina o meio ambiente, né? Se você faz um despejo irregular, se você deixa cair muito produto, se você aplica demais fora do padrão, e aí ele cai no solo, consequentemente esse produto vai parar nos rios, né, nos períodos de chuva, e aí vai ser consumido pela saúde humana, você vai ter uma poluição, beleza? Depois nós temos o pictograma de preparo de cauda, que é que está aqui ó, do lado esquerdo aqui da tela, pictograma de preparo de cauda, e a faixa, né, de classificação toxicológica, como eu comentei com vocês, aqui está em cinza, mas ela tem uma cor, ou é vermelho, ou é amarelo, ou é azul, ou é verde. Então pessoal, detalhe interessante, aqui nessa parte, eu tenho dois lados, eu tenho uma caveira no meio, repara, está escrito com a caveira no meio, de um lado, e eu tenho EPIs do outro também. Pessoal, aqui é o seguinte, do lado esquerdo da tela que vocês estão vendo, é o preparo o quê? É o pictograma do preparo de cauda, é os cuidados que eu tenho que ter para poder preparar a cauda, certo? E do lado direito eu tenho aqui o pictograma do que? Da aplicação. Então isso aqui é bem distribuído. Então vamos começar aqui, por exemplo, no primeiro pictograma aqui do preparo de cauda. Primeira coisa, gente, o produto sempre deve ficar em local fechado, trancado e fora do alcance de criança. Então, três informações importantes: fechado, trancado e fora do alcance de criança. Ou seja, por que, pessoal? Porque é muito comum, infelizmente, né? As crianças são um pouco curiosas, né? Às vezes o pai sempre naquele quarto que elas nunca entram, né? Que só ele que entra. E aí um dia pode se descuidar, deixar uma chave, né, em qualquer lugar,
Infelizmente a criança pode ir lá por curiosidade e abrir esse quarto. Então o ideal é que tem que ficar o quê? Fechado, hermeticamente fechado, produtos, certo? Fora do alcance de criança e com muita responsabilidade no local trancado, né? Por parte do responsável. Então esse é o primeiro pictograma que tem aqui. Depois nós temos o que? Nós temos o conjunto hidrorrepelente, beleza? Nós temos o conjunto hidrorrepelente. Depois nós temos o conjunto hidrorrepelente, só para relembrar, que é o classe 2, tá, pessoal? É um conjunto que ele tem um produto que é aplicado sobre ele é de algodão, porém tem um produto aplicado sobre ele, para quê? Para inibir o vazamento de agrotóxicos, para poder passar para não passar para a pele da pessoa, causando a contaminação dérmica, a intoxicação dérmica, beleza? Depois nós temos aqui, ó, a bota de segurança, a bota impermeável, a bota de borracha, tá, galera? É obrigatório também para o preparo de cauda. E aqui nós temos também o respirador. Pessoal, o respirador para o preparo de cauda, tenha muito cuidado, porque o respirador tem que ser um respirador, né? Um PFF2, um filtro de carvão ativado para gases e vapores, tá? Tem muito cuidado no tempo de troca dos filtros, beleza? Normalmente é de 6 meses o máximo de duração, mas se o ambiente tiver muita contaminação, ele pode saturar um pouco antes. Inclusive também eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre os EPIs, beleza? Eu recomendo a vocês assistir esse vídeo que fala sobre os EPIs, beleza? Proteção respiratória é muito importante. Aqui do lado eu tenho o pictograma do óculos de segurança. Pessoal, isso aqui é muito importante também, porque existe dois tipos de produto, né, de agrotóxico. Existe o agrotóxico que ele não é volátil e o agrotóxico que é volátil. Ou seja, o que é um produto volátil? O produto volátil é aquele que, quando eu abro o frasco, ele libera um gás, ele libera um vapor, tipo a gasolina, por exemplo. Então esse produto volátil, eu não posso usar um óculos comum, eu tenho que usar um óculos específico, ou seja, um óculos que veda toda a lateral do olho. Por quê? Porque senão eu posso, né, ter contaminação através, né, a contaminação ocular. Ou seja, então tem que saber também, se esse produto for um produto volátil, eu tenho que usar um óculos específico, tá? Então são praticamente dois tipos de óculos que nós temos. Fora isso, a viseira, que é para proteger a face, né, o rosto do trabalhador. E depois as luvas, né? As luvas, pessoal, tem que ser uma luva totalmente impermeável, tá, galera? Não pode ser uma luva de couro, uma luva de tecido, uma luva... Tem que ser de impermeável. Para quê? Para que eu termine a atividade, eu consiga lavar elas, tá? E para que, se houver um acidente de derramar um produto na luva, ela venha proteger as minhas mãos, ela venha proteger a pele do trabalhador. Então a luva... Tem tempo de durabilidade uma luva? Não, a durabilidade dela enquanto ela estiver boa. Se ela não estiver rasgada, a luva está ok. Agora, se a luva estiver rasgada, ela já não está fazendo a função dela mais. E aqui do lado da luva eu tenho o que? Eu tenho a preparação, o modo que ele vem. Ele vem, nesse caso aqui, ele vem em pó. Então ele vem em pó. É um produto que vem em pó, tá? Que é armazenado em pó, produzido em pó. Né, vem por armazenagem em pó. Aí do outro lado da caveira eu tenho o que aqui, galera? Eu tenho a modo de aplicação. Então ele vem em pó, mas ela é aplicada em líquido. Isso é importante porque muitas das vezes o trabalhador às vezes compra, né? Às vezes tem um agrotóxico para poder preparar, e aí tem um frasco. Ele imagina que aquele frasco é líquido. Não, nem sempre o frasco é líquido, tá? Muitas das vezes o frasco também pode vir em sólido, vir em pó, beleza, pessoal? Então aí ele nesse exemplo aqui ele vem em pó e é aplicado em líquido. Aí eu vou ter os EPIs também, que agora do que? Eu vou ter os EPIs para aplicação. Eu vou ter aqui EPIs o seguinte, eu vou ter o conjunto hidrorrepelente, também igual ao preparo de cauda, classe 2, certo? Bota de segurança impermeável. Respirador também eu tenho que ter, respirador, né, PFF2 com filtro de carvão ativado. Óculos de segurança, aqui já está me recomendando aqui na aplicação a touca árabe, ou seja, para poder proteger essa região aqui do pescoço, da cabeça, para não houver queimadura, não houver contaminação. E aí está dizendo aqui que é obrigatório também a luva, né, e
aqui depois da luva nós temos lave as mãos, que é após a finalização, após a aplicação, eu tenho que lavar as mãos com a luva. Dica importante, galera, sempre depois que finalizar a atividade, não tire a luva lá no local da aplicação, lá no campo. Você tem que vir para o local correto, lave as luvas nas mãos, porque há muita contaminação. Às vezes a pessoa acaba de aplicar, já tira a luva, desavessa e se contamina. Então o correto é você vir para o local correto, né? Lavar as mãos com a luva. Após você fez isso, aí sim você está, né, apto a poder retirar os EPIs da forma correta, beleza? Que eu vou gravar um vídeo aqui também com a sequência de retirar os EPIs após a aplicação do agrotóxico. Aqui está dizendo também que é proibido a animais, certo? E também é proibido a lagos e rios, né? Tem até a imagem do peixe aqui. Então, o pictograma, pessoal, ele é muito importante, que ele vai mostrar para o trabalhador as informações necessárias sobre o agrotóxico, beleza? Aqui adiante, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos os pictogramas que eu falei agora há pouco. Então, o primeiro, né, que mantenha trancado e fora do alcance de criança. Depois nós temos a forma de manuseio, né? Então às vezes pode ser um manuseio líquido, pode ser um manuseio pó, tá? É sólido, beleza? Pode ser uma aplicação líquida, pode ser uma aplicação, uma formulação sólida. E aqui acima ficou os EPIs, né? Nós tem aqui, no caso, o jaleco, né? Como eu comentei com vocês, o conjunto do repelente, que é o macacão. O avental de segurança. Só lembrando, pessoal, que toda vez que for realizar a pulverização manual, é importante eu ter em mente o que? Que a pulverização manual ela tem um risco a mais. Por quê? Porque eu estou muito próximo do produto, né? Do perigo. Então a gente recomenda 2 aventais, um nas costas e outro na frente. Nas costas por quê, Carlos? Porque a bombinha, a máquina encostal, se houver um vazamento, que isso é um acidente, tá, galera? Se a bombinha vazar, é considerado um acidente, nós temos que fazer a ficha de análise de acidente. Mas se houver esse acidente, o avental vai estar lá para poder proteger as suas costas contra a contaminação, certo? Avental impermeável. Luva, também impermeável. Protetor facial, também. Protetor facial é obrigatório, certo? Não elimina o uso do óculos. As botas, como eu comentei com vocês. E aqui abaixo eu tenho 2 respirador. Por que eu tenho 2 aqui? Eu tenho um respirador aqui que mostra ser um respirador PFF2 ou PFF3, porém ele é descartável, né? Que é aquele respirador de tecido. Pode ocorrer de ter uma formulação sólida e aí essas partículas ser neutralizadas, né? Ser inibido o seu grau de risco através desse respirador. E pode ser, e do lado eu tenho um respirador com filtro de carvão ativado, com filtro químico, né? Então aí eu tenho 2 opções de respirador. Nós chamamos de respirador reutilizáveis, que tem um filtro, e nós chamamos de respirador descartável, de tecido. O óculos lateral, como eu falei agora há pouco, o boné árabe, certo? Aí está o pictograma também de lave as mãos, ou seja, com as luvas, certo? E proibida peixe, proibida animais e cuidado veneno. Essa caveira representa risco à vida, certo? Aqui, pessoal, a gente sempre leva em consideração também um detalhe bem interessante. Está dizendo aqui, antes de usar o produto, leia o rótulo, a bula e a receita e conserve-se em seu poder. É obrigatório o uso de equipamento de proteção individual, proteja-se. É obrigatória a devolução da embalagem vazia. Então, o agrotóxico, toda vez que você finalizou o uso, tá, gente, tem que fazer um furo na parte de baixo da embalagem e devolver. Por que eu tenho que devolver essa embalagem? Para não correr o risco de ser reutilizada. Colhi lá um feijão, vou guardar no frasco, nem pensar, galera. Qualquer coisa que eu colocar naquela embalagem pode estar contaminada, tá? Então não posso reutilizar jamais essa embalagem, beleza, pessoal? Outra dúvida, pessoal, muito cuidado às vezes com quem não tem uma leitura, quem não sabe ler um rótulo, tá?
Quem não sabe ler um rótulo, não consegue ler, enxergar, ler os pictogramas, entender uma classificação toxicológica, ou seja, quem tem uma leitura um pouco deficiente, pode ser um perigo, pode ser um risco. Por quê? Porque a pessoa às vezes não tem um conhecimento de lidar com aquele produto. O que eu costumo dizer nas empresas? Gente, cada empresa é responsável pela segurança do seu funcionário. Então procure métodos, procure meios de, nessas atividades que expõem o trabalhador à exposição direta com agrotóxicos, você garantir um jeito, uma forma dele trabalhar de forma segura, beleza? Depois nós temos a classificação toxicológica, né? Classe 1, extremamente tóxico, classe 2, potencialmente de periculosidade ambiental, classe 2, muito perigoso ao meio ambiente, né? Então tem produto que ele tem uma variação tipo assim, classe 1 para o meio ambiente, classe 2 para a saúde humana e assim vai. Então ele fica variando às vezes, né? Igual nesse caso aqui mesmo, eu tenho os pictogramas, que é igual eu mostrei para vocês antes, né? E essa é uma preocupação, porque esse conhecimento aqui, ó, vai fazer com que o trabalhador, né, visualize, né, a tarja, né, a cor desse produto, igual esse aqui é um extremamente tóxico, vai visualizar qual os EPIs necessários, beleza? E também já vai ter as informações sobre os métodos, os princípios de primeiros socorros, cuidado com o meio ambiente e tudo mais. Beleza, pessoal? No mais, hoje é só essa aula, mas eu vou ter outras aulas em cima desse assunto. Não esqueça de compartilhar nosso vídeo, dar um like aqui, né? Deixa o joinha, inscreve no nosso canal. O canal nosso é destinado para quem? Destinado para as pessoas que precisam, né, de informação, né? O próprio trabalhador, né? Essa informação é muito importante para poder evitar acidentes e doenças no trabalho. Muito obrigado e até a próxima.